Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos hoje mais uma vez reunidos para estudar a Palavra de Deus, a lição da nossa escola bíblica discipuladora, a revista Palavra e Vida. Estamos estudando nesse trimestre os 10 mandamentos para os dias atuais. Começamos essa revista no primeiro domingo de abril, então hoje já teremos a lição número 5. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Nós estaremos agora orando, pedindo a direção de Deus para esse estudo que aqui faremos. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos, meu Deus, diante das Tuas mãos e queremos Te pedir, Senhor, que Tu tomes, ó Pai, a direção daquilo que aqui farei, Pai, desse estudo que estarei conduzindo. Te pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito possa me usar para ser um instrumento Teu, Pai. E que, ó Deus, esse estudo seja de grande valor para que todos os que estiverem vendo e ouvindo, para que o Teu Espírito, Pai, possa, através da minha boca, falar a cada um que vai acompanhar essa aula. Toma-nos nas Tuas mãos, meu Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos a Tua direção, pois precisamos muito da Tua graça, da Tua misericórdia. Toma, ó Deus, aquilo que iremos tratar aqui nessa aula. Meu Deus, abençoa cada irmão, Senhor, seja com a nossa classe, com a nossa igreja, Deus, com nossa cidade, nosso estado, nosso país. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós, ó Pai. Nos colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, nos diz o seguinte: E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E no versículo 3, E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esse é um versículo que está sendo citado mais à frente, mas li antes. E estaremos vendo agora o versículo básico da nossa lição. Êxodo 20, de 8 a 11. Como nós estamos estudando os 10 mandamentos, lembramos que Êxodo 20 é exatamente a passagem bíblica aonde estão os 10 mandamentos. Então nós não faremos leituras longas, porque cada lição está trabalhando com um mandamento. A cada domingo a gente estará trabalhando com um mandamento diferente. Então as nossas leituras bíblicas serão pequenas e algumas até mais espalhadas, porque há várias citações ao longo da lição. Algumas nós leremos, outras eu só vou estar citando-a dentro do texto. Então vejamos, Êxodo 20, no capítulo 8, no versículo 8, desculpe. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Para aí, porque no versículo 12 já há outro mandamento, que
não é o alvo da nossa aula de hoje. Bem, irmãos, sábado, Shabá, para os judeus significa descanso, cessar, parar, repouso, pausa. Em Gênesis 2:2, que foi o texto que a gente leu agora no primeiro versículo, 2 e 3, aliás, nos diz que o termo é descansar, é cessar, é dar uma parada. Então, o termo hebraico shavã, Deus cessou, terminou sua criação. Guardar o dia do sábado. E vamos chegar até mais à frente, por que guardamos o domingo? Por que nós, igreja apostólica, cristã, ao invés de guardarmos o sábado, guardamos o domingo? Bem, em todas as religiões há um dia de descanso. Esse dia de descanso é normalmente o dia em que é separado para que se preste adoração ao Deus, à divindade a que se serve. E aí, vejamos, para os muçulmanos, o dia santo é a sexta-feira. Para os judeus, é o sábado. Para os cristãos, é o domingo. Então, esse sábado do judeu, ele não começa às 0 horas do sábado em si. Ele começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Então, a gente vê que o pastor trabalha no domingo. O cristão trabalha no domingo. O pastor trabalha no sábado, no domingo, descansa na segunda-feira, né? Há quem trabalha por escala de 12 por 36, 12 por 24. Há quem trabalha dia sim, dia não. E o seu descanso semanal pode não ser no domingo, pode ser no outro dia. Depende das suas escalas, do seu plantão. Bem, então a gente vê, cada religião ou trabalhador tem seu dia de descanso. Isso é um princípio bíblico? Sim, é um princípio bíblico que foi incorporado às leis trabalhistas creio que de praticamente todos os países do mundo, porque há um dia de descanso. E normalmente esse dia de descanso é o dia que se tira para se prestar culto, prestar adoração ao Deus, a um Deus ou uma divindade. Bem, há segmentos religiosos ritualistas em seus princípios. Por exemplo, em algumas dessas religiões, Jesus é um ser importante, entretanto, idêntico à rainha da Inglaterra. É o caso da Igreja Anglicana. O Filho de Deus é apenas uma figura, mas não é soberano, né? Pois o que importa mesmo são os preceitos da lei. Para essas crenças, Jesus e Moisés, por exemplo, estão no mesmo plano, sendo que a lei mosaica deve prevalecer sempre. Porque a lei mosaica é bíblica. Ela não foi criada, inventada por homens, ela existe. Tá? A questão do descanso começa em Gênesis 2:2, quando Deus descansou, ao término da criação do mundo. Vemos então o seguinte, que Deus descansou. E o Criador relaxou, vislumbrando sua criação, e disse: vou tirar um cochilo? Não. Ele não revelou nestas palavras, nesses termos.
Jesus disse que o Pai trabalha sem parar, está lá em João 5:17. O salmista afirma que Deus não cochila. Salmo 121, versículo 4. Então, há alguma divergência entre o texto de Gênesis e os do Novo Testamento? A resposta é não. Não há divergência. Porque está se falando do mesmo Deus. Não está se falando de deuses diferentes, mas do mesmo Deus em épocas diferentes. A menção de Jesus ao Deus Criador é que ele não dorme nem descansa. O quarto mandamento foi escrito para nós e não para Deus. Deus descansou. Nós devemos descansar? Sim. É o que eu falei lá no início, a palavra Shabá, que deu origem à palavra sábado, é uma palavra de origem hebraica, significa descansar, cessar. Jesus terminou a sua criação, mas não parou, tá? O descanso do Criador não tem a ver com fadiga, trata-se da calmaria que ocorre logo após que a ordem assume o lugar de onde só existia o caos, ou seja, quando toda a criação estava pronta. Terras, águas, animais, vegetais, astros, tudo no seu lugar. Por último, Deus criou o ser humano, criou o homem. Então, quando a luz, o ar e a água passaram a existir, Deus viu que tudo era bom e suficiente para a sua satisfação. Está lá em Gênesis 1, versículo 10. O quarto mandamento é a possibilidade de perguntarmos ao Criador se existe algo a fazer depois que ele criou tudo. Mas eis que Deus nos responderá sempre: não há nada que você precise fazer. Apenas descanse e desfrute da minha criação. No item 1, os aspectos da lei no Antigo Testamento. Então, nós temos sempre enfocado as diferenças entre lei e graça. Lei está ligada ao Antigo Testamento. Graça está ligada ao Novo Testamento. Lei, a promessa feita no Antigo Testamento. Que promessa? A promessa da vinda do Messias, de que Deus providenciaria o seu Filho para o perdão dos pecados da humanidade, para resgatar, religar a humanidade com Ele. E graça, o Novo Testamento, a partir do nascimento de Jesus, com seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. A graça veio confirmar alguns aspectos e abolir outros. É o cumprimento de promessa. Então, lei e graça são dois momentos diferentes que se complementam. A lei ligada ao Antigo Testamento, a graça ligada ao Novo Testamento. Então, aqui nesse item 1, nós vamos ver que foi instituída a lei e o contexto pelo qual essa lei, Deus instituiu essa lei a partir de Abraão, de Moisés. Então, existe a forma pela qual devemos observar a lei deve ser a partir de dois pontos de vista interpretativos: o aspecto cerimonialista e o aspecto moral. O aspecto cerimonialista diz respeito aos rituais, às práticas que eram feitas naquele tempo,
do Antigo Testamento. E o aspecto moral são as lições que isso nos deixou. São os valores que precisam ser preservados, que precisam ser cumpridos, com base nesses ensinamentos. Então nós vemos que havia na história do povo de Israel o sacrifício de animais para expiação dos pecados humanos. Esse sacrifício de animais se dava para o perdão dos pecados do povo. Animais inocentes, animais que não tinham culpa nenhuma, mas que estavam ali sendo mortos, sendo seu sangue derramado no altar do Senhor, para quê? Para o perdão dos pecados do povo. Esse sacrifício de animais foi substituído pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Está lá em João 1:29 e em 1 Timóteo 2, versículo 6. Animais inocentes que não fizeram nada de mal, mas tinham um aspecto moral. Os animais eram inocentes e morriam por aqueles que eram culpados. Jesus foi conduzido à cruz, sendo inocente, sem pecado, sem culpa, e voluntariamente se entregou em sacrifício por nós, segundo aos Coríntios 5:21. Os aspectos cerimoniais da lei já passaram. Não sacrificamos mais animais. Está lá em Hebreus 10, de 1 a 16. Mas os aspectos morais devem ser cumpridos. As cerimônias passam, mas as leis morais não passam. Então, o aspecto cerimonialista, ele passou. O aspecto moral, não. O aspecto moral é base, é questão, é princípio de vida, princípio que deve ser seguido por quem resolve obedecer a Deus. No item 2, consciência moral humana. Aqui fala que o decálogo que é? São os 10 mandamentos. Está intrínseco na consciência humana, ou seja, ele faz parte, está totalmente voltado para a consciência humana, claro, para ser conhecido e ser praticado. Romanos 2, 14 e 15 fala sobre isso. Sabemos muito bem o que é errado diante de Deus e diante dos homens. Por exemplo, matar e roubar. Todos nós sabemos que se trabalharmos ininterruptamente, sem descanso, morreremos vencidos pelo cansaço. Por isso, a própria consciência humana reconhece que precisamos de pelo menos um dia para repor as energias do nosso corpo. O quarto mandamento é um elo natural entre o que é moral e o que é religioso. Porque a gente precisa de ter um descanso, né? E esse descanso se dá para poder recompor as nossas forças, para recompor as nossas forças físicas. Mas quando nós guardamos o dia para o Senhor, quando estamos tirando o dia para adorar, para cultuar, para servir ao Senhor, nós estamos, além de renovar de estar renovando as nossas forças físicas, também estamos renovando as nossas forças espirituais. Também estamos buscando
uma bagagem, um conteúdo espiritual para sustentar-nos durante aquela semana, durante o período de trabalho, naquilo que a gente vai encontrar pela frente, seja dentro da nossa casa, seja no trabalho, seja na escola, seja no convívio com as pessoas do bairro, do condomínio, da comunidade que a gente vive, e até da própria igreja também, né? Então nós temos que ter isso. O aspecto moral: trabalhe 6 dias e descanse no 7º dia. Aspecto religioso: escolha o sábado para isso. Claro, o sábado, o dia de descanso, que não precisa ser necessariamente o dia do sábado, que nós guardamos o domingo. Nisso entendemos que o conceito moral do 4º mandamento nos diz que se trabalharmos direto, morreremos. Ninguém pode viver só trabalhando, só de trabalhar, porque o corpo não aguenta. O corpo humano não aguenta. A mente humana também não aguenta. Existe um limite, e todos nós temos um limite. Nós temos que respeitar o limite do nosso corpo, da nossa resistência física, da nossa resistência mental. Bem, então a gente vê que parece que há um consenso hoje em dia, em função de mudanças na economia, mudanças na sociedade, mudanças enormes que vêm acontecendo no mundo pós-moderno, na sociedade e também, é claro, no mercado de trabalho, em que se coloca a ideia de que 24 horas já não é suficiente para se dar conta de todas as tarefas que temos para resolver. O mundo empresarial competitivo e movido pela ganância tem criado alguns workaholic, alguém viciado em trabalho, ou seja, um trabalhador compulsivo. E isso é muito ruim. Há pessoas que não conseguem se desligar do trabalho em momento algum, que além de trabalhar na sua empresa, levam trabalho para casa e vivem aquela temática e aquela problemática do seu trabalho por 24 horas. Isso gera doenças físicas, doenças mentais. Isso gera um esgotamento físico, gera o estresse que atinge tanto o físico quanto o mental. Isso vai gerar altos níveis de ansiedade, querendo dar conta de tudo, e de depressão, quando a pessoa cai em si e vê que não é capaz de realizar tudo aquilo que esperava ser realizado. Então a mente dessas pessoas não descansa nunca. Há também aqueles que não querem absolutamente nada com o trabalho, querem estar se encostando nos outros, querem estar se dando bem, né? E se dá bem quando encontra algum otário para poder dar moleza, para dar boa vida para eles. Mas também há os que não encontram espaço no mercado de trabalho. Ou seja, os desempregados. E ainda mais agora, no momento de crise social e econômica como estamos vivendo no Brasil e no mundo, o número de desempregados é altíssimo. A situação é muito complicada, é muito grave. Então a gente vê que há um descumprimento moral do 4º mandamento, pois trabalhadores e desempregados não separam um dia para consagrar a sua vida a Deus. E nós temos que
ter o nosso momento com Deus, a nossa devocional, para desenvolver aquilo que é a nossa comunhão com o Senhor. Há uma história contada aqui na revista de uma irmã que clamava por um filho. Não conseguia engravidar e, milagrosamente, ela engravidou, teve um filho. E ela era muito presente nos cultos, até durante a gestação. Porém, à medida que o seu filho nasceu, as coisas mudaram, e mudaram completamente. Diz aqui a conversa do seu pastor com ela. Certo dia a visitei e minha curiosidade, além de saber sobre sua saúde e do bebê, era descobrir o porquê não mais comparecia na comunhão da igreja. Eis a resposta: não tenho mais tempo, pastor, nem para mim, tampouco para Deus. As suas tarefas de mãe haviam sequestrado o seu descanso e, consequentemente, também a sua consagração a Deus. Ela se envolveu de tal forma com as suas tarefas de mãe que ela simplesmente não conseguia mais nem buscar ao Senhor. Isso está errado. Nós temos que ter essa consagração ao nosso Deus. Se você trabalha no domingo, se você não está na igreja porque não pode ir, é uma realidade. Agora, se você não está porque não quer, é outra. E hoje em dia, com a situação que estamos vivendo de isolamento social, da pandemia, nós estamos precisando nos resguardar. Ou seja, não aglomerar, não ficar em reuniões em que tenha muita gente, para a preservação da nossa própria saúde e da alheia, né? Da nossa e a dos outros. É outra realidade. Tá? Não é porque a gente não queira estar, é porque a situação sanitária hoje está muito séria. No item 3, vendo mal onde não existe. Vendo mal onde não existe. Por que os cristãos não guardam mais o sábado? Aí. Quando que esta cerimônia foi extinta? O Novo Testamento nos esclarece que todas as cerimônias eram como um símbolo que iria se concretizar no futuro. Levítico 23, de 1 a 8. Hebreus 10, 1. Compreendemos que um dia as cerimônias não seriam mais necessárias, bem como o sábado, a Páscoa judaica. E o que é a Páscoa judaica? É a celebração da libertação da escravidão no Egito. E a Páscoa cristã é o quê? É a morte e a ressurreição de Jesus. Eis o que eu falei no início. Aspectos da lei, aspectos da graça. Nós estamos vivendo na graça. Primeiro fruto, festas do primeiro fruto, festa dos tabernáculos ou Yom Kippur. Todas estas celebrações, essas festas, fizeram parte da antiga aliança.
Eram festas cerimoniais que não teriam hoje mais sentido de existir para nós cristãos. Findaram-se os aspectos cerimoniais destas festas, mas não os aspectos morais. Lá no início que eu falei, o aspecto cerimonialista, o aspecto moral. Para os judeus, seguidores do judaísmo, elas têm valor porque eles não aceitam que Jesus é o Messias, o enviado Filho de Deus. Para nós, perderam esse valor, tá? Elas fazem parte da história de Israel. Estão ligadas ao judaísmo, não ao cristianismo. Temos aqui passagens. Oséias 2:11. Deus já comunicava ao seu povo que cessaria as cerimônias. Sugiro aos irmãos que leiam esses textos em casa. Colossenses 2:16 e 17. Cumpre-se este comunicado com a vinda de Jesus. Hebreus 8:6 e 7 e 13. Estamos na nova aliança, que está lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25. 1 Coríntios 11, 24 e 25 é aquela passagem famosa que é lida quando celebramos a ceia do Senhor, não é? Que nos diz o seguinte: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E o que significa isso? Isso é a nova aliança. Isso é o cumprimento do que Deus prometeu com a vinda do Messias. Tá? A grande pergunta ainda na atualidade é por que será que, se fica claro que as cerimônias foram extintas, apenas o sábado ainda gera dúvida e é respeitado por alguns segmentos religiosos. Nós estamos numa nova aliança e nós temos como nosso dia separado para louvar, para adorar o nosso Deus, o domingo. E vamos ver mais detalhes agora daí para frente, de uma forma mais direta. Bem, o ensino de Jesus para os dias atuais. Jesus foi muito perseguido pelos judeus exatamente por causa da cerimônia do sábado. Então, no sábado, o dia em que os judeus deveriam tirar para adorar a Deus, eles tiravam para cumprir rituais. Eles queriam criticar quem fizesse alguma coisa, mas os seus interesses próprios eram resolvidos. Eles não guardavam como devia e queriam julgar os outros. Numa postura legalista, numa postura de querer se fazer juiz e de uma forma hipócrita. Umas atitudes, as palavras carregadas de total hipocrisia. O Filho de Deus nos esclarece que o sábado do quarto mandamento foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
O sábado foi feito por causa do homem. Não o homem foi feito por causa do sábado. Ou seja, o sábado não é para ser idolatrado. Não é para ser um fardo pesado sobre ninguém. Seria o mesmo que se a família começasse a colocar o seu carro como a família servindo o carro e não o carro servindo a família. Seria inverter posições. Tá? A prioridade não é o carro, não pode ser o carro, tem que ser a família. Agora, se a prioridade nesse caso é o carro, está errado, né? Então a gente vê claramente que nós não somos escravos do sábado. O sábado existe para o homem, não o homem para o sábado. E por que Jesus fez essa crítica? Porque ele sabia de que aquilo ali que estava sendo questionado dele atuar naquele dia era uma forma de crítica. E aquilo ali era uma grande hipocrisia dos judeus em relação a ele. No item 4, a igreja e o dia do descanso, o Shabá. O início da caminhada da igreja, no início da caminhada da igreja primitiva, alguns irmãos ainda sacrificavam animais e iam ao templo de Jerusalém. As cerimônias, esse aspecto ritualista, né? O aspecto cerimonialista que a gente falou lá no início, ele deixou de existir. A partir de quê? Da morte e da ressurreição de Jesus. Mas algumas pessoas ainda não estavam com essa consciência de que aquela realidade ali era outra. De que não estavam mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vejamos aí. A ressurreição de Jesus. As cerimônias deixaram de existir por causa de dois fatos importantíssimos: a ressurreição de Jesus e o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então vamos falar mais detalhadamente sobre isso. No dia da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em uma casa. Estavam temerosos com as consequências, os desdobramentos que veio depois da crucificação de Jesus. De que sentença o Império Romano os imputaria, ou seja, colocaria para eles. Iria crucificá-los também, como Deus os julgaria por terem abandonado o seu filho. Em meio a esse turbilhão de dúvidas, surge Jesus ressurreto e se põe entre eles dizendo: paz seja convosco. João 20, versículo 19. E aí, João detalha o dia em que isso aconteceu. No primeiro dia da semana, ou seja, exatamente no domingo. Quanto ao Pentecostes, o Pentecostes era uma das festas das festas judaicas. Era a festa da colheita judaica. E essa festa se dava 7 semanas após a Páscoa judaica. 7 vezes 7, 49. O 49º dia era um sábado. Mas isso se dava 50 dias. 49 mais 1, 50. O 50º dia
era então um domingo. O termo penta é um designativo de 5 ou de 50. Então, qual o dia após o sábado? O domingo. A festa de Pentecostes era celebrada, era comemorada num domingo. E o que aconteceu no dia de Pentecostes? A descida do Espírito Santo, que está lá em Atos 2, a partir do versículo 1. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Claro, Pentecostes, uma festa da tradição judaica. Então, isso aconteceu quando? Num domingo. O Espírito Santo desceu sobre a humanidade num domingo. O dia que Jesus ressuscitou foi um domingo. O dia que a igreja primitiva se reunia para prestar culto a Deus era no domingo. No decorrer da história da igreja primitiva, vamos identificando que o domingo passou a ser o dia do Senhor. Observe que quando o apóstolo Paulo esteve em Troade, foi exatamente em um domingo que ele prega àquele povo e ainda ministra a ceia do Senhor. Está em Atos 20, versículo 7. Foi se tornando um hábito, algo muito comum, os primeiros crentes se reunirem para prestarem culto aos domingos. Jesus, culto ao Senhor Jesus sempre aos domingos. 1 aos Coríntios 16, 1 e 2. Por isso entendemos que o dia do Senhor é o domingo e não mais o sábado. O sábado representa a lei, a antiga aliança. O domingo representa a graça, a nova aliança. Então, esta nova aliança, não resta dúvida que ela foi definida pela morte, pela ressurreição de Jesus e pela descida do Espírito Santo. Né? Então, temos esta realidade. Nós somos igreja apostólica. Nós não somos judaicos. Nós somos cristãos apostólicos. Tá? Então, guardamos o domingo. É muito comum nos dias atuais, os crentes desejarem o repouso em casa ao invés de buscar descanso no dia do Senhor. Comentamos isso agora há pouco, né? Quem não separa esse dia por opção. Não por necessidade, mas porque não quer. Então, cada um de nós vai dar contas a Deus no que a gente faz. Não é nosso papel julgar as pessoas. Julgar não. Quem julga é Deus. Ele sim tem esse papel. E ele está vendo tudo e tocará, o Espírito de Deus vai tocar cada um no momento devido. O artigo 10 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira destaca que o domingo é o dia do Senhor, como princípio doutrinário. Tá? E, praticamente, outras denominações evangélicas também consideram essa data. A própria Igreja Católica Romana também considera o domingo como o dia de principal para se promover, para se realizar as suas missas, as suas celebrações. O domingo deve ser para os cristãos um dia de repouso em que, pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e outras atividades religiosas,
eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. O descanso que a gente terá na eternidade. O descanso de quando estivermos vivendo na glória do Senhor. O quarto mandamento, longe de ser um motivo para várias e intermináveis discussões interpretativas, é uma bênção. Benção para os filhos de Deus. O Senhor abençoa o trabalho, mas exige para o nosso próprio bem um período de descanso. E o descanso sempre será nos braços do Salvador. Mateus 11, 28. No quinto item, no quinto e último item, Jesus é o Senhor do sábado e de tudo o que há na criação. Jesus é o Senhor do sábado. Durante todo o seu ministério terreno, o Senhor Jesus demonstrou ser soberano a tudo. O Filho de Deus subjugou a natureza. Revolta. Subjugou os demônios, os planos de Satanás. Jesus foi superior às enfermidades. Cristo foi maior que a vida e a morte. E por que não seria superior à cerimônia do sábado? Por que ele deixaria que o sábado se tornasse um empecilho a uma verdadeira adoração, a um culto racional, verdadeiro, vivo, e não apenas a rituais, a coisas que não são aceitas e que não têm valor nenhum para Deus. Foi no sábado que, pelos ritos judaicos, nada poderia se fazer, nada. Uma interpretação radical, que não era tão radical se aquilo chegasse nos interesses do povo judeu. Que Jesus expulsou o demônio de um homem. Marcos 1, de 21 a 28. Curou a sogra de Pedro. Marcos 1, de 29 a 31. Curou um paralítico junto ao tanque de Betesda. João 5, de 1 a 18. Curou um homem com uma mão deformada. Marcos 3, de 1 a 6. Restaurou uma mulher aleijada, uma mulher com um defeito físico. Lucas 13, de 10 a 17. Curou um homem que tinha os braços e as pernas inchadas. Lucas 14, de 1 a 6. Curou um cego de nascença. João 9, de 1 a 6. Para os judeus e os ritualistas da atualidade, o sábado é um fardo pesado. É uma imposição. Pela religiosidade do sábado, nada se pode fazer. Nada. Ou seja, não se pode fazer nada. Desde que não seja do interesse particular. Aí é hipocrisia, como eu falei agora há pouco. É uma coisa que não é uma adoração verdadeira. Jesus é o Senhor do sábado, do domingo e de todos os dias da semana. Jesus cita Davi, que em um tempo de necessidade comeu pães sagrados, de que não era lícito comer. Mateus 12, de 2 a 8. Quando Davi comeu os pães da proposição, que eram pães que estavam ali para o uso dos sacerdotes, para o culto. Houve uma necessidade e aquilo ali aconteceu.
Vamos lá, Mateus 12. Vamos lá, que nos diz em Mateus 12, a partir do versículo 2. Mateus 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Até do sábado o Filho do Homem é o Senhor. E aqui nesse texto bíblico, nessa passagem, fala exatamente do que eu já tinha colocado antes, das atitudes dos sacerdotes durante os sábados, fazendo aquilo que era interesse deles, não ir em pleno sábado, e cobrando e julgando o povo para que não fizesse nada aos sábados. O que mais importa para Deus, de acordo com o quarto mandamento, são as pessoas e não os rituais. Então, culto racional, sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É o que Deus quer de nós. Não nada mais do que isso. Né? Por quê? Principalmente que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vemos aí o seguinte: para pensar e agir. Nós trabalhamos 6 dias para conquistar o nosso sustento e dedicamos apenas um dia em consagração para conquistar o sustento pelas mãos de Deus. Será que se invertermos esta disposição e Deus dispor seus cuidados a nós em apenas um dia só, sobreviveremos? Será que se durante 6 dias Deus deixarmos livres da sua graça, excluídos da sua graça, nós sobreviveríamos? Eis uma questão para se refletir, para se fazer uma reflexão pessoal, né? Uma introspecção. Qual o dia do Senhor? Apenas um domingo? Somente o sábado? Ou todos os dias devem ser dedicados ao Senhor? Quando suplicamos a Deus pelo pão nosso de cada dia apenas no sábado, não temos o direito de pedir? Viver em Jesus e através de Jesus é viver todos os dias como se fosse um Shabá, ou seja, como se fosse um domingo, como um dia de domingo. Nós estamos debaixo da graça, dessa maravilhosa graça do nosso Deus. Ao encerrar a nossa aula, nós vamos estar assistindo aqui um vídeo
um coral cantando aquela música tão famosa, Maravilhosa Graça. Estaremos agora assistindo esse vídeo e refletindo. E logo após o vídeo nós estaremos orando ao nosso Deus, encerrando a nossa aula. Bem, irmãos, nós podemos ver aí que esse coral cantando Maravilhosa Graça, com uma letra um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados a cantar nos cultos, tá? Mas nos leva a refletir que essa graça nos alcançou, né? E que nós temos que testemunhar, nós temos que mostrar ao mundo que nós fomos alcançados pela graça, que nós somos movidos pela graça do nosso Deus, que além do sábado, Jesus não é Senhor só do sábado, Jesus é Senhor do universo, é o Senhor da nossa vida, de tudo quanto nós temos, de tudo quanto nós somos. Nós precisamos viver essa realidade, mostrar que isso faz parte do nosso dia a dia.
Vamos continuar, irmãos, em oração pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa classe. Pedir aos irmãos a oração também, continuar em oração pela nossa professora Jália, tá? De Deus a sustente, que ela não está participando das aulas virtuais, mas tendo o retorno das aulas presenciais, com certeza ela estará lá na igreja, assim como eu estarei também. Mas não estamos ainda em condições de estarmos reunidos presencialmente. Então vamos continuar com as nossas reuniões de forma virtual, até que tenhamos condições sanitárias favoráveis, seguras, para nos reunirmos, nos abraçarmos de forma calorosa, aquele abraço apertado, que por enquanto o abraço que eu posso mandar para vocês é virtual. Sintam-se abraçados, meus queridos irmãos, por mim, pela Jália, por todos nós, porque brevemente nós poderemos fazer isso pessoalmente, tá? E estaremos então agora orando, encerrando a nossa aula, agradecendo a Deus pela direção do Espírito de Deus sobre aquilo que aqui foi feito. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, pelo teu poder, pela tua misericórdia, Pai, porque tu pudeste usar a minha boca, Senhor, o meu intelecto, para poder ser um instrumento teu, Senhor, na condução desse estudo. Meu Deus, muito obrigado, porque tu tens tido um grande cuidado para com todos nós, ó Deus, porque tu tens nos guardado, nos protegido, nos dirigido, nos orientado. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por cada irmão da nossa classe, pela nossa igreja que pode se reunir de forma virtual e também alguns de forma presencial. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque tu tens nos poupado, Senhor, das mazelas dessa pandemia, de tantas coisas ruins que estamos vivendo no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. Meu Deus, queremos te pedir, Senhor, que a tua misericórdia continue sobre todos nós, ó Pai. Visita cada irmão da nossa classe, Senhor. Visita, ó Pai, a nossa igreja, Senhor. Visita a nossa querida professora Jália, todos os seus familiares, ó Pai. Também seja com o meu lar, com a minha esposa, meu Deus, com o meu trabalho, com tudo aquilo que temos também para fazer, com os nossos planos, ó Deus, com os nossos anseios, meu Deus, também seja com os que estão enfermos, meu Deus. Ministra a cura para aqueles que estão enfermos, Senhor. Ministra, ó Deus, a unção de cura. Ministra, ó Deus, a unção de bênção, de abrir portas de emprego para os que estão desempregados, que têm necessidade, Senhor, de poder ter o seu sustento para garantir o seu pão de cada dia. Ó meu Deus, toma-nos em tuas mãos, abençoa-nos grandemente, meu Deus, sempre, ó Pai, guarda-nos, proteja-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.